Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, amigos do Grupo Espírita Chico Xavier de Itapema. Estamos aqui mais uma tarde juntinhos para refletir um pouquinho. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a essa espiritualidade amiga que nos envolve, pedindo que acerene os nossos corações e que possamos ter uma ótima tarde de estudo e de reflexões. Pedimos que envolva, Senhor, os nossos lares, nossas famílias, nossos entes queridos, amigos e desconhecidos, que envolva toda a humanidade. E assim vamos dar início aos nossos estudos de hoje. Então, meus irmãos, o tema que vamos conversar hoje, bater aquele papo, como sempre fazemos, é a alegria de viver. Como é bom falar, pensar, sentir, vivenciar a alegria. Agora imagine se nós pudéssemos alcançar um estado de alegria de viver. É quase que um sentimento, vamos dizer assim. Porque a alegria que nós conhecemos, ela está sempre ligada ao prazer de conquistar as coisas, conquistar bens, conquistar pessoas, conquistar aquele emprego que a gente queria, comprar aquele imóvel que sonhamos a vida inteira, ou tem gente que almeja a aposentadoria, tão sonhada aposentadoria. Então, percebam que a nossa alegria hoje, nós, seres humanos, e isso é perfeitamente natural, não estamos aqui criticando, mas as nossas alegrias hoje, elas se limitam a essas conquistas de prazer, de bem-estar, não é verdade? Ficamos felizes quando as pessoas nos tratam bem, também, né? Quando somos reconhecidos pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho. Então, o nosso prazer, a nossa alegria, ela está mais ou menos que condicionada a fatores externos. Não é assim? Então, vejam, existe uma dependência. Então, hoje parece impossível para nós sentirmos alegria na dor, sentirmos alegria quando as situações estão totalmente adversas ao que a gente queria, quando os nossos planos não dão certo. É contraditório. Como eu posso ficar alegre se está tudo indo, né? Como eu posso estar alegre numa pandemia, por exemplo, né? Com tanta coisa acontecendo, com tantas pessoas sofrendo, como eu posso ficar alegre numa situação dessa? Então, isso nos leva a refletir. Como pode essa alegria de viver, mesmo quando as coisas não estão indo como eu planejei? Então, é um assunto que vamos refletir aqui hoje juntos. Vamos refletindo aqui, ver se a gente consegue descobrir. Então, a emoção, ela é essa reação do corpo físico, né? Ela pode ser do corpo físico e também pode ser do corpo astral, né? No nosso perispírito, porque os espíritos desencarnados também sentem emoção. Não é verdade? Então, a emoção, percebam que ela é uma reação do corpo mediante algo que o espírito sentiu. Então, vamos aos exemplos. Eu posso agora sentir um cheiro de alguma coisa queimando. Eu percebi isso através do meu sentido, do meu olfato,
Então, o meu olfato, minha visão, audição, tato são sentidos como se fossem ferramentas que esse corpo me proporciona, mas quem está aqui sentindo sou eu, espírito, certo? Só que o espírito e o corpo, eles trabalham juntos, né? Nós somos seres psicofísicos, como se fala. Então, mente e corpo estão trabalhando nessa sincronia aí, nessa permuta, nessa troca constante. Então, eu senti algo, tanto através do meu olfato, quanto eu posso ter visto algo aqui que aconteceu aqui na minha frente. Eu posso ter ouvido alguém falar alguma coisa boa de mim, vamos pensar que é coisa boa que eu ouvi, aí eu fiquei alegre, né? Como eu posso ter ouvido alguém falar alguma coisa de mim que eu não gostei muito, aí eu fiquei triste, eu fiquei com raiva. Então percebam que os sentidos, eles são ferramentas que eu espírito uso. Só que quando esses sentidos, essas ferramentas, elas me dão essa percepção que eu sinto, automaticamente o meu corpo ele faz uma reação. E é aí que o nosso cérebro libera as enzimas, os hormônios, todas aquelas substâncias, e aí o meu corpo vai ter algum tipo de reação. Então, a emoção é uma coisa instintiva, ela é uma coisa automática. Eu não consigo controlar a minha emoção para que ela não aconteça. O que eu posso é, depois que aconteceu a emoção, eu senti, vamos dizer que eu senti aquela sensação de medo. Será que tem alguma coisa pegando fogo? Né? Senti um cheiro de fumaça, será que tem alguma coisa pegando fogo? Eu posso, depois que a emoção veio naquele estalo, que ela vem num estalo assim, instantâneo, aí eu posso, com a minha reflexão, não é aqui, pode ser alguém queimando um lixo ali na rua. E aí, através da minha razão, da minha reflexão, a minha emoção, ela não precisa mais estar, então ela vai e passa. Então percebam que quem sente sou eu e eu sou o espírito. Esse corpo é uma casinha minha, uma ferramenta, né? E aí ele reage junto comigo. Nós estamos aqui trabalhando juntos. Então, a alegria de viver, pelo tema assim, ela já me dá aquela pista de que se eu sei que eu sou um espírito em evolução, habitando um corpo, e que sei, porque Jesus já me avisou, que na terra tereis aflições, não seria uma atitude, no mínimo inteligente, se eu não dependesse tanto das alegrias da terra, aqui, esse planeta que eu estou aqui habitando por enquanto, para poder sentir essa alegria de viver? Eu vou repetir, porque isso é muito importante. Se Jesus já me disse que na terra tereis aflições, será que eu não vou estar usando a minha inteligência se eu não depender tanto das alegrias? Se eu conseguir não atrelar a minha alegria de viver às alegrias materiais, físicas? Já pensaram se a gente conseguisse descobrir uma maneira de sentir a alegria que não dependa das coisas aqui materiais, físicas, que basicamente nós aqui encarnados, né,
entre esses interrelacionamentos com as outras pessoas, entre os nossos afazeres, tanto em família, no lar, quanto em nosso trabalho, nós estamos completamente vulneráveis que aconteçam situações adversas que a gente pode não ser aquilo que a gente estava esperando. Já pensaram que nós não temos como controlar o que as pessoas fazem, o que elas pensam, o que elas falam? E sobre nós, né? Nós não temos o menor controle sobre o que as pessoas vão falar para nós, vão pensar de nós, o julgamento que as pessoas vão ter de nós, a maneira com que as pessoas vão nos olhar, nos tratar, se elas vão nos valorizar, se elas vão gostar de nós, se elas vão nos amar, se elas vão nos ajudar quando nós precisarmos. Se o governo da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, se ele vai dirigir as nossas cidades, estados ou países do jeito justo que a gente acha que deveria ser. Percebem que existe uma enorme vulnerabilidade entre nós espíritos e o mundo? Não seria uma questão de inteligência não atrelar a nossa alegria de viver às coisas do mundo? Agora você deve estar pensando, mas é impossível. Não tem como eu não querer que aconteçam as coisas boas na minha vida. Eu concordo plenamente. E digo mais, nós estamos aqui para tentarmos ser felizes o máximo que nós pudermos. Isso está até no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, lá na 920, que nós podemos ser relativamente felizes, sim. Mas a pergunta que eu devolvo para vocês é: como eu posso fazer para que eu esteja, mesmo na dificuldade, com essa sensação de alegria de viver? O que vocês acham? E, em busca de respostas, fui pedir ajuda para quem? Para nossa querida Joana de Ângeles. E encontrei no livro Despertar do Espírito a mentora falando sobre a alegria. E ela disse assim: alegria é o prêmio que se conquista através da autoidentificação. E autoidentificação é esse encontrar-se, é esse identificar-se consigo mesmo. Então, já podemos ir percebendo que estamos falando de autodescobrimento, de autoconhecimento, que é o caminho, é o único caminho para essa autoidentificação. E ela diz assim: o autodescobrimento, que é o resultado da imersão no ser profundo, é a meta prioritária para que seja conseguida a autoidentificação. Então, não temos como fugir desse perceber-se, desse escutar essa voz interior que às vezes grita e a gente está muito distraído, se distrai às vezes até de propósito, né? Alguns de nós não conseguem ficar sozinho consigo mesmo, precisa estar o tempo todo em meio às pessoas, até um certo barulho, porque o silêncio e se estar sozinho consigo mesmo é, às vezes, por vezes, assustador.
Então a mentora fala da importância dessa autoidentificação. E eu queria ler aqui para vocês um pouquinho desse pedacinho que ela fala sobre esse primeiro contato que nós temos quando nós chegamos aqui nessa reencarnação. Nós nascemos numa família, numa cidade, num estado, num país que talvez não seja o mesmo de outras vezes, né? É bem provável que não seja. Então, existe toda uma alteração, uma mudança, uma adequação, porque aquele lugar em que nós nascemos tem a sua cultura, seus costumes, sua ética. Então, nós quando nascemos, nós trazemos a nossa bagagem como espíritos imortais que somos. Mas nós, como seres humanos, temos esse traço comum que é do necessitar desse viver em grupo, né? Isso está gravado em nós desde os nossos antepassados, desde lá dos tempos primitivos, essa necessidade para sobreviver que o homem teve de viver em grupo, né? Para caçar em grupo, para proteger as crias em grupo. Então isso é milenar, isso daí está gravado em nós, essa necessidade de viver em grupo para sobreviver. E sabemos que somos seres sociais, que é através desses interrelacionamentos que nós aprendemos uns com os outros, vemos o que precisamos melhorar, o que é bom, o que não é. Nós vamos nos observando, aprendendo e ensinando. Esse interrelacionamento é muito rico. E o homem sozinho, ele embrutece, como já diz no Livro dos Espíritos. Então, quando nós nascemos nessa família, nesse lar, nós temos esse contato com essa cultura vigente nessa sociedade, essas regras novas para nós que estamos nascendo de novo. Então, Joana de Anjos, ela diz assim: para que essa convivência social se expresse dentro dos padrões estabelecidos, surge a necessidade de educar-se a criança a comportar-se conforme o conveniente, limitando-lhe a área dos movimentos, o campo de ação. Então, a mentora chama a atenção aqui para o cuidado que a gente precisa ter quando estamos lidando com a educação dessas crianças, que são espíritos. Pensem, vamos pensar como espíritos o tempo todo. Espíritos recém-chegados num corpinho novo. É claro que cada um de nós, quando vem para uma vida nova, ela necessita, né? Cada alma quando vem, ela necessita dessa educação, até porque nós trazemos as nossas imperfeições também. E esse período da infância é um período importantíssimo para poder educar a criança, para ela ter as boas atitudes. Mas, às vezes, são podadas os galinhos além as mais tendências que a gente traz, né? O certo seria se os pais conseguissem podar somente as mais tendências, mas às vezes os pais, né, dá até para a gente entender, tem tantos planos, né, tantas expectativas com aquela criança, até de coisas que eles mesmos não conseguiram fazer em suas próprias vidas. Essas expectativas são transferidas para os filhos. Só que nem sempre essa era o plano daquele espírito, né? Então, podemos imaginar que tem espíritos que podem ser maravilhosos artistas,
né? Nasceram, vieram nessa vida para poder, vamos dizer, ser um bailarino. Vamos dizer que tenha um espírito que tenha nascido no corpo de um menino e que ele vai ser um bailarino brilhante. Só que quando ele começa a dançar, um menininho dançando, querendo dançar, será que os pais vão deixar essa criatividade gerar frutos? Então, por aí que nós vamos imaginando. Será que uma menininha, quando ela começa a pegar, só querer brincar com bola, será que os pais vão apoiar? Então, existem muitos preconceitos ainda, estamos muito limitados nessas visões que nós temos e às vezes estamos podando verdadeiros dons, criatividades que aquele espírito imortal trouxe para essa reencarnação. Então a mentora continua aqui, olha. Nesse momento, quando não se age com o necessário cuidado e respeito pelo ser em formação, rompe-se-lhe a integridade, estabelecendo-se disputas, lutas que não podem ser vencidas pelo educando, porque a criança ela é muito pequena, ela não tem nem como se defender, determinando por anular-lhe a identidade, tornando-o submisso em mecanismos de sobrevivência adequada, formal, sem o brilho da maturidade que lhe foi alterada. Então, o comportamento passa por grave modificação, expressando-se como automatismo social sem sentimento afetivo. Então, vamos refletir, papais e mamães aí que podem estar ouvindo, o cuidado desse observar o teu filho, a tua filha. É claro que o papel do pai e da mãe é educar, mas o cuidado para não forçar o filho a ter a profissão que era o teu sonho, pode não ser o dele. Então, às vezes, nós vemos pessoas que pensavam, quando eu era crianças, que iam fazer isso ou aquilo, só que depois, pelos condicionamentos, não só dos pais, mas da sociedade em geral, que o que dá dinheiro é isso e não aquilo. Se você fizer isso, você não vai ganhar dinheiro. Então, às vezes, nós vamos mudando os nossos planos e nos desidentificando conosco. Então, é provável que se nós partirmos para essa desidentificação conosco, com a nossa essência, com o nosso eu, é provável que nós tenhamos mais dificuldade em sentir essa alegria de viver. Porque a alegria de viver, ela está totalmente relacionada a essa identificação com esse ser interior, com esse eu profundo. E é nesse período infantil, de 0 a 7 anos mais ou menos, que a criança está com aquela espontaneidade, a criatividade, não sentiu ainda o bullying do coleguinha, as opiniões, as vozes exteriores ainda não estavam tão presentes, né? No máximo que tem é ali a voz da família. Então, a criança ela tem toda aquela espontaneidade ainda, aquela liberdade de pensar, aquela facilidade de sentir a alegria que a criança tem, que a criança se distrai com um amiguinho
fingindo um amiguinho imaginário ou até vendo um amiguinho, né? A gente sabe que tem crianças que estão realmente vendo ali um amiguinho, que ele não é imaginário, mas ela tem essa capacidade, essa criatividade, essa imaginação fértil que brinca com uma formiguinha. A criança é muito fácil de se alegrar. Então, nós, quando somos crianças, nós estamos mais perto da nossa essência, porque à medida que vamos crescendo, ficamos adultos e assumimos milhares de compromissos que nós temos que dosar também isso, esse monte de compromissos, esse trabalho em excesso que às vezes vivemos, que não temos tempo nem de refletir sobre nossas existências. E eu pergunto para vocês, o que pode ser mais importante do que nossa reforma íntima, do que nosso melhoramento pessoal, do que a nossa autorreflexão, do que esse nosso autodescobrimento, do que essa autoidentificação conosco mesmo, ao invés de seguirmos padrões, seguirmos massa, seguirmos a manada, como falam, né? Então, o que é mais importante para o espírito do que essa autorrealização de ser cada dia melhor? Será que estamos tirando um tempinho para pensarmos, para refletir sobre nós, sobre esse eu profundo que somos nós, sobre nós espíritos? Então, muito do que para nós é a maior alegria do mundo hoje, queria que vocês imaginassem, né? Será que nós, quando estivermos do lado de lá novamente, que tudo que nós pensamos de ser alegria hoje, se imaginem desencarnados, isso que é a tua maior alegria hoje, isso para que você vive ardentemente. Isso que a gente às vezes fala, eu vou ser feliz quando eu conseguir isso ou aquilo. Será que o motivo da minha alegria hoje, ela vai continuar sendo o motivo da minha alegria depois que eu estiver fora do corpo? Essa é uma questão muito interessante para nós refletirmos. Outra questão que eu queria que vocês agora viajassem comigo, eu queria que vocês pensassem na infância de vocês, nos momentos, em algum momento que vocês consigam relembrar, fechem os olhos e tentem imaginar um momento de alegria quando vocês eram criança. O que era que deixava vocês felizes? Tentem imaginar a simplicidade dessa alegria. O que vocês gostavam de fazer? Eu me lembro, eu criança, gostava de ficar me apresentando, gostava de ficar dublando, né, as músicas para a família ficar vendo, cantando. Eu e minha irmã, a gente costumava inventar personagens e ficar como num teatro, né, de personagens. Então eu percebo que a arte já estava presente na minha vida desde a infância. Então, que cada um de vocês que estão aí ouvindo, que tentem imaginar esse seu eu mais puro, lá da infância, o que era que dava a alegria de uma criança, que é a alegria pura. Tentem resgatar essa criança interior e tentem dar de presente para vocês mais momentos de alegria. E eu queria perguntar para vocês, vocês acreditam que merecem sentir alegria? Isso é muito importante, porque nós precisamos nos achar merecedores de sermos felizes, de sentir alegria. Porque senão
Se nós não acharmos que merecemos, nós vamos fazer de tudo para nos sabotar. Então, às vezes não é o mundo, não é o outro, não é nada. Sou eu mesmo que não estou me permitindo. Às vezes eu posso dizer que eu não tenho tempo, mas eu não tenho tempo para poder pensar em mim, eu tenho tanta coisa para cuidar, para fazer. Nós temos, no mínimo, meus irmãos, a nossa imaginação. Deus nos deu, nós somos os únicos seres do planeta que conseguimos imaginar situações que não estão acontecendo na realidade. E a ciência já nos comprova que se o pensamento, você consegue imaginar uma situação e o seu cérebro, ele não sabe se é realidade ou se não é. Então você consegue sentir emoção através de recordações. Então você pode recordar, do mesmo jeito que nós recordamos algo e ficamos tristes ou com raiva, nós também podemos recordar, ter uma lembrança e sentir alegria. Ou se eu sonhava em ser alguma coisa, em ter a profissão tal e não consegui isso, eu também posso imaginar. Então, Deus nos deu de presente a imaginação. Vamos usá-la para o bem, tanto para desejar o bem para os outros, imaginar que alguém que está com algum problema de saúde, em alguma situação difícil, que está tudo bem. Vamos imaginar que o bem, que a alegria, que a felicidade é real, que já está acontecendo. E aí o nosso sistema maravilhoso, nosso sistema límbico, ele vai liberar na nossa corrente sanguínea aquelas substâncias, aquelas enzimas, aqueles hormônios que vão ajudar na nossa saúde, no nosso sistema imunológico. Porque isso é real, meus irmãos. Então, se temos tempo, vamos cuidar mais, vamos proporcionar para nós mais momentos de alegria. Se não temos tempo e podemos arrumar um tempinho, mas vamos dizer que não tenha mesmo, vamos naquele dia que não temos tempo, vamos imaginar. Nós temos esse presente divino que é a nossa imaginação. Vamos tirar um pouquinho de tempo, seja quando a gente acorda de manhã, seja à noite antes de dormir, vamos imaginar o que tiver de mais belo que possa nos dar aquela sensação de alegria. E vamos nos alimentando com esse rico presente que nós temos, que é o nosso pensamento e a nossa imaginação. Porque nós, meus irmãos, nós estamos aqui nesse rumo, nesse caminho, onde a evolução é inevitável e nós podemos escolher se queremos trilhar esse caminho com alegria de viver ou se queremos caminhar tristes. A mentora diz que nós, seres humanos, somos os únicos no planeta que sentimos a tristeza, que andamos tristes, porque os animais, eles estão fazendo o que eles sabem fazer, serem animais. Eles caçam, eles se alimentam, eles se reproduzem, eles lutam por território, eles fazem o que os animais fazem, com seus instintos, somente têm instintos. As plantas fazem o que elas precisam fazer, o que elas nasceram para fazer. E nós que temos esse cérebro fantástico, que já evoluiu tanto, né? Nós temos tantos atributos que os outros seres não têm, mas nós andamos tristes. Então vamos refletir um pouquinho, vamos ver o que nos falta para sentirmos mais alegria de viver. Vamos fazer 3 questionamentos aqui.
O primeiro, como te sentes? Reflita sobre isso. Como eu me sinto? Como eu me sinto? Fale para você mesmo, responda para você mesmo. Como eu me sinto? Pensa na sua vida, nos seus sonhos, desde a infância, como é que foi? Pensa na sua vida, reflita sobre isso. Como você se sente? Como estão os seus pensamentos? A qualidade dos nossos pensamentos é a coisa mais importante do mundo, porque ela vai gerar, a qualidade dos seus pensamentos vai gerar os seus sentimentos, porque um pensamento ele gera sentimento, o sentimento vai gerar emoção. Então, o pensamento é uma base de tudo na nossa vida. Pensamento é vida, como já diz o nosso querido Emmanuel. A segunda questão para nós refletirmos todos os dias, meus irmãos, isso é papo para todo dia. Primeiro, como te sentes? Como andam os teus pensamentos? Segundo, como estás? É o mesmo que dizer, como estão as tuas emoções? Eu tenho estado muito irritado, eu tenho estado muito triste, tenho sentido muito medo, eu tenho sentido alegria. Como estás? Pensem, meus irmãos, vamos pensar em nós, porque não há coisa mais importante nessa vida do que esse automelhoramento, esse autoconhecimento, do que essa reforma íntima, essa arrumação nessa casa que não pode estar abandonada, que somos nós mesmos. Esse ser interior nosso. Às vezes cuidamos mais do exterior do que nos preocupamos mais em limpar a nossa casa mesmo do que fazer essa autorreflexão. E estamos perdendo tempo, porque daqui a pouco essa nossa vida aqui atual, ela chega ao fim e, segundo Chico Xavier, para o espírito não há sofrimento maior do que descobrir que ele perdeu tempo na sua evolução. Nós sabemos que nós somos imortais e que a nossa vida não tem fim. Então, parece que às vezes a gente pensa, né? Mas eu tenho muito tempo para evoluir, eu não preciso ter pressa, eu sou imortal, minha vida é eterna. Só que eu estou perdendo tempo de ser feliz, porque nós sabemos que quando nós chegamos em um certo patamar da evolução, aí é que a brincadeira fica boa, aí é que a brincadeira começa, porque nós não precisamos mais passar por provas e expiações. Então imaginem a nossa vida de espírito depois que não precisarmos mais ficar reencarnando para expiar e provar. Então aí é que a vida fica boa. Então quanto mais rápido nós chegarmos nesse patamar, melhor para nós. Estaremos um com o Pai, estaremos muito felizes. Pensem nisso. E a terceira questão que nós precisamos refletir é: o que tens conquistado? É o mesmo que dizer, como está o nosso comportamento? Porque como andam os meus pensamentos vai refletir nas minhas emoções, nos meus sentimentos e vai influenciar no meu comportamento. Então, meus irmãos, temos muito a refletir, muito a conquistar com relação a essa mudança de hábitos, né? Mudamos os nossos pensamentos, nos livramos dos maus hábitos, adquirimos
Vamos adquirindo bons hábitos, mesmo que no começo nós precisemos nos esforçar muito para isso. Porque eu imagino assim, né? Como nós somos imperfeitos, o nosso piloto automático parece, né? São milênios e milênios de hábitos, né? Acostumados a fazer aquelas coisas que hoje nós pensamos, mas isso não é um bom hábito. Então, nós queremos nos livrar dos velhos hábitos, mas não é tão fácil assim. Porque o nosso piloto automático, ele tá para os maus hábitos. Então, quando o nosso piloto automático tiver para os bons hábitos, então a gente não vai precisar se esforçar tanto para conseguir fazer coisas boas. O bem já vai estar, a gente já vai estar nesse automatismo do bem. Aí a vida vai ser muito plena, muito branda, muito leve. Mas no começo a gente precisa se esforçar bastante e a vontade é essencial para essa conquista dos bons hábitos. Então, cuidar dos nossos pensamentos, pensar no que pensar. Se eu estou vendo que meu pensamento está indo por um viezinho de pessimismo, de tristeza, relembrando só coisas tristes, então já tem que acender aquela luz ali. Opa, eu vou ver uma coisa mais alegre, eu vou ler um livro, eu vou escutar uma música, que a música tem esse poder de pegar a gente e transportar a gente, né? Por aquela melodia, igual um transporte mágico, igual um tapete mágico. Então, vamos usar as ferramentas que essa doutrina maravilhosa nos tem oferecido. Ótimas leituras, canções, o evangelho, palestras. Nossa, tem muitos vídeos, muitas coisas boas para nos animar. Então, meus irmãos, vamos refletir mais, vamos nos dar esse carinho que tanto precisamos, que tanto esperamos que venha de fora. Vamos olhar no espelho e dar aquela piscadinha para nós, aquele sorriso, que não passemos na frente de um espelho sem dar um sorriso. Aquele sorriso que a gente dá quando a gente encontra um amigo. Vamos ser amigos de nós mesmos. Vamos dar aquele carinho, vamos ouvir a nossa voz interior, que às vezes está precisando de ajuda e é da nossa ajuda. Às vezes, nós não estamos nos dando a atenção de que a nossa alma, de que o nosso eu necessita. Então, vamos dar esse carinho, esses minutinhos que podemos dar diariamente, esses minutinhos de atenção para a nossa criança interior, sim. Nós temos uma criança viva dentro de nós que às vezes pode estar magoada. Ninguém está me dando atenção, então vamos olhar para ela e falar assim: o que você está precisando? Vem cá, agora sou eu que vou cuidar de você. Não é o outro que vai cuidar de você, agora sou eu que vou cuidar de você. O que você está precisando? Está precisando de atenção? Eu vou te dar. Está precisando de carinho? Vem cá que eu vou te dar. Está precisando de quê? Então, nós somos agora os adultos que vamos acolher e cuidar dessa criança interior, sim, para que ela seja feliz novamente. E aí nós vamos ter essa alegria de viver, identificados conosco, não seguindo a manada, identificado com os nossos quereres, as nossas vontades e que elas todas estejam apontando para o bem, para o amor, para o caminho, que é o único caminho da felicidade, que é o bem, o amor. É o único caminho que vai nos dar a paz de que Jesus falou. Aquela paz que o mundo não pode dar. Então, a única pessoa que vai estar contigo sempre, daqui até a eternidade, é você mesmo. Então, é bom que esse relacionamento seja bom para que nós estejamos em paz. Certo, meus irmãos? Então, para encerrar, eu queria ler aqui para vocês um trechinho que a mentora fala
no livro Vida, Desafios e Soluções, de Valdo Pereira Franco. Então ela diz assim: à medida que se amadurece psicologicamente, a alegria de viver constitui uma razão poderosa para o prosseguimento da atividade de iluminação. Tal alegria certamente não impede os episódios de reflexão pela dor, de ansiedade pelo amor, de espera pela saúde, de presença da enfermidade, de angústia momentânea, de inquietação diante do que esteja ocorrendo. Olha que interessante. A alegria de viver, ela não é mais aquela emoção que depende dos prazeres que estão acontecendo. Prazeres físicos, intelectuais, emocionais. Então, essa alegria de viver, ela é, como eu falei lá no começo, ela é praticamente um sentimento. Ela é um sentimento permanente, que mesmo nessas adversidades, ela está presente. Então, esses fenômenos que fazem parte do curso existencial não eliminam a alegria. Antes, lhe dão motivo de presença, porque a cada desafio segue uma vitória. Então, a gente está falando aqui de resiliência. A resiliência está presente na alegria de viver. Porque mesmo que eu esteja passando pelos desafios da vida, que eu já sei que é natural na vida, eu como espírita, eu sei que a adversidade faz parte da vida aqui na Terra. Então, eu sei que depois de cada desafio vem a calmaria, vem essa competência nova que eu ganhei de brinde, porque cada desafio me dá uma competência se eu souber agarrar essa oportunidade de aprender com os desafios, eu vou estar mais competente depois que eu venço cada desafio. Então ela fala, porque a cada desafio segue adiante uma vitória. Olha que legal, isso é alegria de viver. Após cada testemunho, advém uma conquista. A cada empreendimento de dor se apresenta um novo patamar de equilíbrio. Olha isso, gente. A cada empreendimento de dor se apresenta um novo patamar de equilíbrio, fazendo que a alegria seja constante e motivadora para a produção de novos valores. Então, gente, após a dor, um novo patamar de equilíbrio, porque a pessoa que passou por um determinado período de dor, quando passa aquilo, ela está mais forte. Isso a gente conhece, né? A gente conhece várias pessoas que falaram que depois de uma doença terrível estavam mais fortes. Isso é real, isso aí é real demais. Não é um livro que está te falando, a gente tem testemunhos disso. Então, essa pessoa, ela se torna até alguém que é muito capaz de ajudar outra pessoa quando está passando por aquele mesmo tipo de dificuldade, né? Doença semelhante. Então, você vê que a pessoa adquire uma competência, ela fica mais forte. Então, meus irmãos, que a alegria de viver possa fazer parte das nossas vidas daqui para frente, que nós possamos construir dentro de nós essa fortaleza, que é essa certeza que nós temos, que nós precisamos ter, se não temos ainda, precisamos ter, de que a vida é muito linda,
essa oportunidade que Deus nos dá de renascer, de nos aprimorar, de fazer de novo, de tentar acertar, de errar, de acertar, de errar, de acertar e ir se construindo. Essa liberdade de construir a si mesmo. Isso é muito lindo. E é por isso que a gente precisa ter é daí que vem essa alegria de viver, de saber que está tudo certo. Por mais que às vezes a gente pense que está tudo errado, às vezes o que está errado para a gente agora, que parece ser triste agora, é a alegria tua, de tu, espírito, eu, espírito. Eu posso estar passando por uma dificuldade agora, que para mim, Kátia, agora, com a consciência que eu tenho aqui, com o meu esquecimento do passado, pode parecer triste, mas que se eu tivesse com a minha memória espiritual, se eu tivesse em contato com toda a minha memória existencial, eu ia perceber como Deus é bom comigo, como a vida é linda, como eu só tenho a agradecer. Então, que nós reflitamos sobre isso. Vou ficando por aqui e que nós possamos despertar em nós essa gratidão pela vida linda que Deus nos oferta todos os dias. Que nós possamos despertar em nós a gratidão pela vida, essa alegria de viver, que vai nos alimentar e nos fortalecer sempre, meus irmãos. Que assim seja, fiquem todos com Deus, com Jesus no coração. Um grande abraço para todo mundo.